Olá, povo de Deus, 26º domingo do tempo comum, 29 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Números 11, 25 a 29, Tiago 5, de 1 a 6 e Marcos 9, 38 a 43, 45, 47 a 48. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Nossa primeira leitura desse fim de semana é tirada do livro dos Números, que leva esse nome na versão grega, pelo fato de o livro começar com uma lista de recenseamento, onde são dados os números de membros de cada tribo do povo de Deus. Ele compila um conjunto de tradições sobre a estadia no deserto dos hebreus libertados do Egito. São tradições de origem diversa que foram utilizadas com fins catequéticos. Nosso trecho de hoje acontece pouco depois da partida do Sinai, num lugar chamado Tabera. O povo revoltou-se por não ter comida em abundância e murmurou contra Javé. Moisés, cansado e desiludido, queixou-se ao Senhor de não conseguir aguentar o fardo da condução deste povo rebelde. Então Javé propôs a Moisés escolher 70 anciãos que, depois de ungidos pelo Espírito de Deus, ajudariam Moisés na tarefa de conduzir o povo pelo deserto. E é precisamente nesse ponto que começa o nosso texto. Recorrendo a um episódio da marcha do povo de Deus pelo deserto, o texto ensina que o Espírito de Deus sopra onde quer e sobre quem quer, sem estar limitado por regras, por interesses pessoais ou por privilégios de grupo. O verdadeiro crente é aquele que, como Moisés, reconhece a presença de Deus nos gestos proféticos que vê acontecer à sua volta. Além dos 70 anciãos que profetizavam e tinham sido convocados por Moisés, outros 2 homens também profetizavam fora do grupo de convocados. Josué crê que se trata de um abuso intolerável que põe em causa as competências da hierarquia estabelecida e propõe a Moisés que mande esses 2 calarem a boca. A resposta de Moisés é a resposta de um homem livre, magnânimo, de espírito aberto, que não está preocupado com o controle dos mecanismos de poder, mas com a vida e a felicidade do seu povo. Diz Moisés: oxalá todos recebessem o Espírito e todos profetizassem. Tiago 5, de 1 a 6. E agora, ricos, chorai, gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. O texto de Tiago de hoje é um grito profético de denúncia dos ricos, do seu orgulho e autossuficiência, da sua obsessão pelos bens materiais. Esse texto deve ser colocado no quadro geral de uma época de profundas desigualdades. Ao lado de uma riqueza desmesurada e sem limites, vive e sofre a miséria mais aguda.
A exploração do pobre e a violência contra os humildes eram, na época, fenômenos demasiado frequentes e que os cristãos conheciam bem. Devido a isso, constatamos a atualidade da denúncia da carta de Tiago. Marcos 9, 38, 43, 45, 47, 48. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Estamos na segunda parte do Evangelho de Marcos, que é dedicada à catequese de Jesus aos seus discípulos, onde ele revela o seu messianismo e o que significa ser seu seguidor. Hoje, Jesus lhes ensina que ninguém tem o monopólio sobre o seu nome. E mais, Jesus deixa claro que não é preciso pertencer a nenhum grupo elitista, a nenhuma seita. Basta estar em sintonia com a sua praxis. Essa praxis revela que a missão de Jesus é libertar as pessoas de toda e qualquer alienação, surdez, cegueira, mudez ou incapacidade de caminhar. É inútil querer encurralar Jesus dentro de uma instituição. Numa segunda parte do Evangelho de hoje, os discípulos aprendem com Jesus que toda solidariedade prestada, por mais simples que seja, terá recompensa. Deus não mede a solidariedade pela grandeza do gesto, mas pelo sentimento profundo de querer partilhar. Podemos entender também que duas atitudes são sugeridas por Jesus aos futuros seguidores seus: a hospitalidade e a acolhida. Por fim, Jesus introduz o tema do cuidado com os pequeninos, com 3 sentenças iguais, cada uma delas focalizando um membro do corpo, mão, pé e olho. Jesus estabelece o contraste entre o caminho para a vida e o caminho para o inferno, literalmente Geena. A Geena era um vale situado a oeste de Jerusalém, em que se ofereciam crianças ao deus Moloque. O rei Josias profanou esse lugar, que acabou sendo usado como lixão da cidade, no qual o fogo ardia sem parar. O versículo 48 afirma que aí o verme deles não morre e o fogo não se apaga. É uma alusão a Isaías 64, 24, denotando o símbolo frequente de destruição. Com base nisso, a Geena passou a simbolizar o castigo futuro. Seu contraste com a vida é evidente. Para a mentalidade judaica daquele tempo, mão, pé e olho eram a sede dos impulsos pecaminosos e da concupiscência. Frequentemente, a mão levantada é sinal de rebelião e o olho está associado à cobiça. Ainda hoje, em outros países do Oriente, os ladrões são punidos com a amputação da mão direita. Trata-se de pena substitutiva à pena de morte.
mutila-se um membro para evitar o mal maior. A automutilação era, contudo, proibida pelos judeus. Como então entender as sentenças do Evangelho de hoje, em que se afirma ser preferível entrar na vida mutilado a ir para o inferno? Essas sentenças têm caráter simbólico, mas nem por isso deixam de ser extremamente exigentes. Em outras palavras, o Evangelho afirma que dominar a cobiça e a ganância, cortar a mão, o pé, arrancar o olho, é não incorrer no julgamento de Deus. O olho cobiça, o pé conduz para o objeto cobiçado e a mão alcança o que se cobiçou. Isto está em sintonia com a ambição dos discípulos que buscavam postos de honra. Ora, cortar a mão e o pé e arrancar o olho é romper radicalmente com tudo que torna a pessoa um senhor despótico e tirano. Não se trata, pois, de mutilar-se para entrar na vida, mas de eliminar pela raiz todos os males que geram discriminação e opressão na sociedade. Um beijo no seu coração.